Oi, pessoal. Meu nome é Antônio Marcelo Pacheco e este é o meu canal É Possível Sair da Caverna. Mais uma vez, nós vamos falar sobre o coronavírus. Desculpe incomodar vocês com esse tema, mas esse tema é um tema importante. Mas eu não vou falar em si do coronavírus, eu vou falar das muitas reações que têm surgido nesse momento em nosso país. Em primeiro lugar, é inadmissível que um presidente da República possa ter a postura ou a falta de postura que, nesse momento, o presidente Bolsonaro tem apresentado. Independente de quem votou nele, eu não votei no Bolsonaro, é importante também exigir do Bolsonaro a mesma autocrítica que muitos exigem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, geralmente contestado pela sua presunção, arrogância, vaidade, a sua necessidade de se acreditar como um destino maravilhoso do nosso país. Mas o que o Bolsonaro tem feito em relação ao coronavírus tem sido um equívoco. Negar a importância, negar o significado, negar o perigo, negar a ameaça é de uma irresponsabilidade num país como o nosso, em que boa parte da população vive em condições difíceis e que vão precisar de um sistema único de saúde em condições para enfrentar o que pode ser um pique mais à frente. É óbvio que as pessoas, em segundo lugar, têm reagido de forma exagerada, por um lado, como, por exemplo, aqui em Porto Alegre, uma rede de supermercado tem sido realmente presente em uma cena de pessoas buscando o máximo possível de mantimentos. Eu não posso dizer que elas estão erradas, mas tenho receio de só condená-las ou só apoiá-las. Algumas pessoas chamam esse processo de ridículo, dizendo que as pessoas não teriam motivo nenhum, já que o abastecimento não será ameaçado. Mas quem viveu o Plano Cruzado, quem viveu a greve dos caminhoneiros, para falar dois momentos bem distintos no tempo, sabe que essa situação é bem possível em nosso país. Em terceiro lugar, é inadmissível que o prefeito de Porto Alegre possa entender que algumas localidades, espaços da escola fiquem abertos. De qualquer forma, em qualquer condição, sabe-se que a propagação do vírus era extremamente rápida, muito rápida. E já há, como reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, casos de crianças que lamentavelmente vieram a óbito por não resistirem ao coronavírus. Então, esse é um momento em que as pessoas têm que parar um pouco para pensar. É necessário as pessoas entenderem que, independente das bandeiras ideológicas, independente dos ódios partidários, independente das vaidades, das presunções, nós somos 230 milhões de cidadãos, somos 230 milhões dentro do nosso país e 8 bilhões do mundo, enfrentando esse vírus que, criado ou não pela China, com o objetivo de tentar melhorar as condições econômicas ou maquiar as condições econômicas da China, tornou-se agora uma realidade. Escolas que ainda não encerraram suas atividades, suspendendo as aulas, estão expondo funcionários, colegas professores e alunos a uma situação que depois não adianta pedir desculpa. Tudo isso pode não dar em nada, mas tudo isso pode sim significar muita coisa. É só olhar para os dados de pessoas que já faleceram, já alcançaram óbito por causa do coronavírus. A Itália é um exemplo exatamente importante para nós seguirmos como modelo do que não se deve fazer, do quanto subestimar, do quanto desvalorizar, do quanto ser ignorante pode ser o pior vírus dentro do vírus coronavírus. A desinformação, a ignorância, o desrespeito são absurdos. As pessoas criticaram com razão as manifestações pró-governo, pró-Bolsonaro, agora no domingo, dia 15. Estas mesmas pessoas também têm que criticar os shoppings, também têm que criticar os supermercados, também têm que criticar os restaurantes, também têm que criticar todas as chamadas aglomerações urbanas. Esse é um processo que não está apenas limitado a escolas, limitados a campos de futebol. A sociedade precisa entender que o maior amigo do vírus
é exatamente a aglomeração. O seu maior adversário é isolá-lo. E as condições são realmente muito ainda indefinidas, não só para nós, o Brasil, como para o mundo. Então, é lamentável algumas manifestações de alguns, inclusive bispos de algumas igrejas, dizendo que governo nenhum vão impedi-los de falarem aos seus fiéis no culto. Façam o culto via internet. Para isso que essa tecnologia foi criada, não só para se divertir mandando Google ou olhando algum tipo de meme ou simplesmente curtindo um trailer, um filme ou uma música. Isso é uma forma de comunicação. Não é a melhor? Não, não é a melhor. Mas nós precisamos enfrentar isso. A gente precisa não deixar acontecer no Brasil o que acontecia em outros lugares. Mas para isso nós precisamos de um Estado responsável, de um governo responsável e de uma sociedade responsável. Todos os que verdadeiramente, com razão, criticaram manifestações que surpreendentemente são antidemocráticas na medida em que pedem o fechamento do Senado, da Câmara e o fim do STF, todas essas manifestações, elas não podem apenas nos chamar a atenção pelo seu sentido político, elas precisam nos chamar a atenção pelo absurdo, pelo total descaso, pela banalidade quanto àquilo que é o mais importante para cada um de nós, que é a vida. Então, é importante refletir nesse momento, é importante as pessoas estabelecerem uma trégua em nome do bom senso, e que o presidente da República possa realmente permitir que o seu Ministério da Saúde se comunique com todos os infectologistas que estão nesse momento estudando e estão nesse momento chegando a algumas poucas, mas fundamentais respostas e não simplesmente criar uma realidade artificial como algumas pessoas têm lamentavelmente criado. O coronavírus não é apenas um problema de saúde, o coronavírus é um problema social. Ele expõe em cada sociedade aquilo que Alberto Camus na Peste chamava de barbaridade, da banalidade da sobrevivência, da luta por ela e quanto a gente acaba, na verdade, se reduzindo a uma condição de animal. Algumas pessoas no supermercado têm praticado atos criticáveis, mas na altura do seu medo, compreensíveis, já que ninguém é Deus para dizer quem deve ou não deve atuar e como deve atuar. Então, senhores, propaguem a preocupação, discutam, leiam sobre o coronavírus, as medidas e tudo o que é possível. Não adianta máscara apenas, não adianta passar gel nas mãos apenas, não adianta lavar apenas as mãos. Isso tudo é importante, mas é fundamental admitir aquilo que a Itália levou tanto tempo para admitir, a quarentena, para que o máximo de idosos, o máximo de crianças, o máximo de pessoas dentro daquilo que são chamadas faixas de risco possam se proteger. Cada estranho que vier a falecer no coronavírus em nosso país, de uma certa forma, é responsabilidade de todos. A cidadania não é apenas um discurso para que a gente possa sair às ruas. A cidadania é uma forma de compartilhar com os outros o respeito sobre a vida dos outros e a nossa vida. Meu nome é Antônio Marcelo, meu canal é Possível Sair da Caverna. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Um abraço.